Estamos em 2017, tá 13 graus ali fora e pra mim isso faz todo sentido. Mas 400 anos atrás isso não faria sentido nenhum. A história que eu quero contar hoje acontece em 3 atos. E esse vídeo vai ser parte propaganda, porque eu quero transformar essa história em talvez mais alguns vídeos e parte explicação. Vamos lá. Ato número 1. Acontece no passado. 400 anos atrás, se eu falasse pra você que a temperatura tá 13 graus, você ia olhar pra mim e falar, isso não faz sentido nenhum. Colocar a temperatura num número, medir isso, era uma ideia que não era compatível com a experiência humana. Naquela época, o Galileu e seus amiguinhos estavam construindo termômetros, mas explicar pra alguém que você vai pegar a temperatura e transformar num número não fazia nenhum sentido. Como que você vai distinguir o calor de uma sauna do calor causticante de um dia de verão, do calor de uma terra que já não vê chuva há meses, sei lá, de uma febre? Todas essas coisas são diferentes? Ou como que você vai separar, de novo, o frio de uma geladeira de um frio de uma sala que está fria e molhada e você sente que os seus ossos vão mofar? Naquela época, a temperatura era uma coisa tão complexa que, botar um número não fazia sentido nenhum. Mas, de alguma forma, a gente foi daquilo para hoje, 400 e tantos anos depois, em que você literalmente pode ligar a TV para ouvir esse número. Você vai lá no Google, pergunta qual é a temperatura, o Google te dá um número. Tem Celsius, tem Fahrenheit, e mais do que isso, esse número faz sentido pra gente. Repara nisso. É um número com o qual a gente já está acostumado, é um número que faz parte da cultura. Se você me diz, tá 13 graus, vou dizer, bom, leva um casaco, não vai de shorts, ou vai de shorts se você é desse, não sei. E mais do que isso, a temperatura chegou à ciência mais rigorosa. Você hoje tem temperatura usada para construir motores e foguetes, temperatura usada para tratar pacientes. A gente fala sobre a temperatura de um buraco negro. Só que temperatura era aquela coisa lá atrás que era tão sutil e difícil de medir. De alguma maneira a gente foi dessa coisa de, nossa, nunca vamos medir temperatura, pra usar a temperatura todo dia. Se eu falar pra minha mãe tá 30 graus, ela vai falar legal. E ela sabe o que é isso, eu sei o que é também. Bem, ato número 2 não é sobre a temperatura, que esse não é o único personagem na nossa série. O ato 2 é sobre informação e se passa no presente. Acho que todo mundo aqui vai concordar que você não pode comparar a quantidade de informação num livro e a quantidade de informação numa pintura. Mas a gente faz isso todo dia. Quando eu falo em quantas músicas cabem no meu MP3, no meu iPod, ou em quantas fotos cabem num CD, eu tô falando de informação. Eu tô comparando bits, bytes, megabytes. Quando eu tô olhando pra minha 3G e vendo quantos megabytes eu tenho faltando, quanto espaço tem no meu HD, eu tô comparando a quantidade de informação. E eu não preciso nem saber a definição de informação para me relacionar com isso. Tipo, o que é um bit? Ou um byte? O que é informação? Se você procurar na Wikipédia, tem lá uma definição, mas você não precisa dessa definição para lidar com a informação todo dia. Tá em um outro conceito, que é abstrato, mas de alguma forma já tá no nosso cotidiano. Bom, o ato número 3 é sobre futuro. É sobre complexidade. Complexidade é difícil de definir, em parte porque a gente ainda está trabalhando muito nisso, mas é outro conceito que todo mundo tem uma ideia boa do que é. Algo complexo é algo com muitos padrões, mas não o mesmo padrão várias vezes, porque isso seria simples. É algo com muitos padrões, é algo difícil de descrever, complexo é imprevisível, talvez aleatório. Mas não aleatório demais, porque aleatório demais vai ficar que nem chiado de TV. Chiado de TV é aleatório e não tem nenhum padrão ali. A verdade é que isso não está muito claro, mas hoje ainda tem pesquisadores que estão tentando pôr um número nessa complexidade. E um número útil, porque se a complexidade for, sei lá, 10, complexidade é igual a 10. 10 o quê? 10 graus Celsius? 10 megabytes? Não faz muito sentido. Essas coisas só vão se tornar comuns se elas se tornarem úteis. Se de repente a gente começar a usar a complexidade do jeito que a gente usa a informação, do jeito que a gente usa a temperatura.
Quem sabe daqui a algumas gerações a gente vai falar de complexidade do jeito que a gente fala. Tem 10 megabytes de espaço no meu HD, ou do jeito que a gente fala, tá um dia quente, tá, sei lá, 30, 40 graus, nossa, que calor. Talvez complexidade chegue nisso. A verdade é que a gente não sabe. A gente ainda está trabalhando nisso. Mas tanto temperatura quanto complexidade, informação, as três lidam de uma maneira ou de outra com o aleatório. E é isso que eu espero explorar em um pouquinho mais de detalhe em vídeos que virão aí. Beleza?